caso não esteja, que em nome de Jesus Cristo você já receba a sua bênção e tranquilize o teu coração, porque eu creio que a palavra falará, e para receber a mensagem você deve estar de corpo, alma e espírito inteirado e ligado no Senhor. Josué, livro de Josué, capítulo 14, a partir do verso de número 7. Amém? Josué 14, verso de número 7. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. Ele trouxe resposta como sentia no meu coração, mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Amém? Convido os irmãos a curvar as vossas cabeças, a fechar os vossos olhos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, gratos somos, Senhor, por esse exato momento, a qual o Senhor nos concede de podermos desfrutar, não somente da Tua presença, como também da Tua palavra. Abrimos, ó Deus, o nosso coração, porque carecemos de Ti, Senhor. Ó Deus, é só o Senhor que pode mudar a história. É somente o Senhor que pode cumprir, ó Pai, a Tua promessa. Em nome de Jesus Cristo, opere em nosso ser nesta noite, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando ao bom nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de dar um tema a essa ministração. Talvez assim fique um tanto mais fácil dos irmãos compreender a mensagem. Promessa só se cumpre na vida de quem persevera. Guarda esse pensamento, guarda esse tema na sua vida. Carregue ele contigo. Promessa só se cumpre na vida daquele que persevera. Ainda que nós temos um Deus que no abrir e fechar de olhos pode fazer mudar toda a história de uma pessoa e por que não de todo o universo. Deus, pelo seu infinito poder, pode reconstruir tudo aquilo que já havia construído. Mas por capricho, por carinho, pela sua própria vontade, por entender o que é melhor para cada um de nós, Ele designa o tempo e o momento de se cumprir cada promessa. E às vezes nós nos perdemos com este pensamento, porque a nossa vida, por ser limitada, por ser muito pouca a nossa existência nesse plano terreno, nós buscamos as coisas para ontem. Nós procuramos antecipar os projetos de Deus, nós procuramos antecipar a vontade de Deus, e isso faz com que nós nos desviemos mais do propósito de Deus do que alcancemos a promessa de Deus. Josué é um desses personagens, perdoe-me, Caleb é um desses personagens a qual a Bíblia mostra, irmãos, que a promessa de Deus está aí, mas o tempo dela se cumprir às vezes é doloroso, é árduo, mas temos que esperar, temos que perseverar em esperar. Josué, um homem da tribo de Judá, da descendência de Judá, ele ainda se encontrava no Egito quando Deus se manifesta. Ele ainda era um dos escravos, ele ainda via o seu povo sofrendo, a sua família padecendo. Tudo aquilo que você já ouviu os historiadores falando, tudo aquilo que você já viu os pregadores falando, todo o mal que acontecia no Egito, aonde até as escrituras relatam algumas passagens,
de sofrimento, de dor, de escravidão, de exploração. Caleb sofria isso. Até que um dia, segundo as Escrituras, Deus ouve a oração deste povo e se lembra da promessa que havia feita por Abraão, levanta Moisés para tirar o povo da servidão, da escravidão, conduzi-los eles até a terra prometida. A Bíblia diz que este homem, já agora com 40 anos de idade, ele sai da terra da escravidão, ou aproximadamente 40 anos de idade, ele sai da terra da escravidão, caminha pelo deserto até a terra que mana leite e mel. E por incrível que pareça, este homem, já com 40 anos, é um dos escolhidos para ser o espia, ou seja, para espiar a terra. Moisés o chama juntamente com mais 11 companheiros e fala: vai e vê se a promessa é verdadeira. Olha, observa, procura ser cuidadoso, criterioso. Olha se a terra realmente mana leite e mel, se a terra é boa, se é farta. Olha se as cidades são boas, são bem edificadas, são fortes. Analise tudo que você vê, toda a alimentação. Veja aquilo que Deus pode fazer e se aquilo que Ele falou que viria fazer era uma verdade. Então, por ser um dos escolhidos, irmãos, Caleb atravessa o Jordão, agora começa a peregrinar na terra, começa a espiar a terra. E durante 40 dias, irmãos, por incrível que pareça, durante 40 dias, os 12 espias observam a terra, a ponto de quando termina o tempo de espiar a terra, passa por uma plantação de uva e pega um cacho de uva e vem carregando juntamente duas pessoas, dois desses espias, carregando este cacho de uva numa verga ou numa vara. Tão maravilhosa ou tão bonita era o fruto daquela terra. E quando eles traz o fruto da terra e quando traz a notícia, eu acredito que o povo se espanta e se alegra, porque o relato que os 12 espias traziam era compatível com aquilo que Deus havia prometido. A terra era boa, a terra era farta, as cidades já estavam edificadas, ou seja, a cidade, a casa onde eles iriam morar já estava lá. Eles não precisavam plantar, eles não precisavam edificar casas, cidades, fortalezas. Tudo já estava organizado para eles adentrar na terra. Deus havia feito algo extraordinário. Mas tudo que eles precisavam fazer era acreditar. E eu já abro um parênteses nessa ministração. Tudo que você precisa de fazer é acreditar. Acreditar em Deus, não acreditar naquilo que os teus olhos ou os teus ouvidos veem e ouvem respectivamente. Você precisa, ou nós temos que crer em Deus. Se Deus falou que a terra era boa, eu acredito que nós não precisávamos, ou eles não precisavam nem adentrar na terra. Mas para a prova ou para a contraprova, eles adentraram e atestaram que a terra era boa. E assim, como nós estamos diante de uma melhor promessa, de um lugar mais maravilhoso, mais glorioso, os céus, irmãos, você não precisa ir lá para testar, você não precisa uma contraprova. Deus disse: a Nova Jerusalém, a cidade santa, é o seu lugar, a sua casa, a sua residência. Jesus foi preparar. Então já está tudo preparado. Assim como já estava para o povo hebreu. Tudo já estava organizado. Só que eles preferiram olhar para a dificuldade
Verdade, a terra é boa, a terra é farta, a terra é próspera. As cidades são belas, são bonitas, são grandes, são bem fortificadas. E nelas realmente há homens, exércitos, pessoas dispostas a guerrear e a enfrentar. E aos olhos deles nós somos apenas como gafanhotos. Eles são muitos e nós somos, ainda que muitos, mais fracos. Não vamos resistir a este povo. Nós vamos morrer lá. Ao entrar ou ao atravessar o Jordão, os nossos inimigos já estão prontos para defender as vossas casas. E o povo agora cai o semblante. O povo agora se esquece da promessa de quem havia prometido e ouve aqueles 10. A palavra do homem agora tem mais prevalência do que a promessa de Deus, do que a palavra de Deus. E o que me chama a atenção é que boa parte desses espias havia visto as obras de Deus, havia visto o que Deus fizera no Egito, o que Deus fez no mar, o que Deus sustentou no deserto. E por que ainda duvidar? Talvez a resposta mais favorável a cada um de nós, que nós sempre ouvimos: bom, pastor, nós somos humanos e somos fracos. Nós somos humanos, somos fracos e tememos aos nossos inimigos. Os nossos inimigos são grandes e são muitos, são fortes, são poderosos. As dificuldades para encarar, para herdar a terra prometida, talvez não valha a pena. Por que não voltarmos? Vamos levantar um capitão aqui e vamos voltar para o Egito. Porque qual que é a diferença de morrer no Egito, de morrermos nesta terra e deixarmos os nossos filhos e as nossas mulheres perecerem na terra de Canaã? A diferença de morrer no Egito e morrer na terra de Canaã é que morrer no Egito é morrer no pecado, é morrer na escravidão do pecado, e o morrer na terra de Canaã é morrer na liberdade, é morrer naquilo que é seu, aquilo que lhe pertence, aquilo que foi conquistado ou foi dado por Deus, e você só tem que conquistar aquilo. Essa é a diferença. Porque se nós começarmos a comparar tais coisas, qual é a diferença de nós morrermos ou vivermos a nossa vida nessa terra e vivermos a nossa vida na eternidade? A diferença é que se nós continuarmos vivendo nessa terra sem Deus, certamente viveremos a eternidade sem Deus, mas se nós começarmos a entender que a vida eterna é com Deus, nos fortaleceremos nessa terra com Deus, para vivermos lá na glória ao lado dele. Mas como eu disse, nós, ou trazendo para o contexto da história, é melhor olhar para as dificuldades. Isso traz um pensamento ou um termo muito comum entre nós: a falta de coragem de lutar. Queremos tudo de mão beijada. Irmãos, não existe nada neste mundo de mão beijada. Me perdoe se eu estou te desanimando nesta hora, se eu estou jogando um balde de água fria em sua vida, me perdoe, não é isso. Eu estou dizendo que tudo que você busca, tudo que você sonha, inclusive o cumprimento da promessa de Deus, você ou nós temos que nos esforçar, temos que perseverar. Até o reino de Deus, que já está tudo pronto, não vai ter guerra lá, só vamos chegar lá se aplicarmos força, se empenharmos aí o nosso coração, se aprendermos a dizer não para as nossas vontades, para os nossos medos, para as nossas fraquezas, e encarar os obstáculos. Nunca, em lugar nenhum, a não ser esses livros de autoajuda, esses pensamentos, eu vejo mais um pensamento de autodestruição do que um pensamento de autolevantamento ou de autopromoção. Pessoa que entra nesses contextos de autoajuda,
que tudo vai ser fácil, basta você querer e cruza os braços que vai acontecer, o que vai acontecer é a sua ruína, é a destruição. Irmãos, se esforce, persevere, acredita. Pastor, mas há quanto tempo? Eu não sei quanto tempo. Eu sei que quem prometeu é fiel para cumprir. Fiel é o que prometeu. E quem prometeu é Deus e tem o poder para cumprir. Pastor, mas eu acho que não mereço. Mas se Deus prometeu para você, é porque Ele viu que você merece. Pastor, mas eu sou indigno. Se Ele prometeu para você, Ele vai trazer dignidade. Ele vai dar condições para que você receba a promessa. Deus não chamou pessoas perfeitas, nem tão mais capazes. Deus não chamou pessoas justas e santas. Deus chamou pessoas pecadoras, pessoas doentes. Jesus não veio para o justo, irmãos. O justo não precisaria de Jesus. O perfeito não precisa de Jesus. O forte, o capaz, não precisa que Deus o esforce e o capacite. Somos nós que precisamos de Deus. Assim como Caleb entendeu que o que eles precisavam fazer diante da terra prometida era apenas acreditar, era apenas confiar, era simplesmente pegar as armas que tinham e lutar. Quem garantia a vitória era Deus, não era a força bélica de Israel ou dos hebreus na época. Enquanto nós não entendermos as palavras do profeta Isaías, que maldito é o homem que confia no homem, que faz a força do seu braço o poder, não vai muito além daquilo que o seu braço pode te levar. Mas a partir do momento que nós acreditamos que a nossa força vem do Senhor, um Jordão se abre, o mar se abre, o céu se abre, uma vida recomeça. E assim, no decorrer da história, no livro de Números, o povo desfalece. E quando desperta, já era tarde. Deus já havia decretado: de 20 anos acima, salve Josué e Caleb, ninguém entra na terra prometida. Os espias caminharam 40 dias, e cada dia desses será um ano, e vocês terão que caminhar pelo deserto. E pela incredulidade de vocês, os vossos corpos perecerão nesse deserto. E não adianta querer fazer mais nada. Eles até tentaram guerrear, mas quando foram para as guerras, perderam, fugiram, muitos ou alguns morreram. E agora, 40 anos, ou 45 anos depois, a promessa começa a ser cumprida na vida de Caleb. Agora Caleb chama Josué à parte e faz menção justamente àquele dia. Você se lembra que diante do Senhor Moisés falou que a terra que eu pisei, a planta dos meus pés, o Senhor me daria? Pois é, passou-se 45 anos e eu não desfaleci, eu não perdi a esperança, eu ainda tenho a convicção. Irmãos, Caleb agora já não era mais um homem de meia idade, já não tinha mais simplesmente 40 anos. Caleb agora estava com 85 anos, e ele diz: e a mesma força
E o mesmo empenho que eu tinha naquele momento, que eu via a terra, eu via a minha bênção, eu me encontro ainda hoje. 45 anos eu esperei, Caleb estava dizendo, mas eu sei que uma promessa estava sobre a minha vida, e agora eu quero o que é meu, agora eu vou tomar posse da minha bênção. Caleb entrou com Josué, lutou antes do Jordão, lutou depois que atravessou o Jordão, batalhou contra Jericó, batalhou contra Ai, batalhou contra vários outros reis, até que chegou o momento que ele está de frente ao monte de Hebrom, e ele diz: ali é a minha casa, ali é a minha terra, é ali que eu quero viver o resto da minha vida. Só que o que me chama a atenção é que um senhor já de 45 anos, dizendo que estava com o mesmo vigor, quando ele olha para a cidade ainda está povoada, a cidade ainda está habitada, ou seja, ele ainda precisava lutar. Irmãos, você já parou para imaginar essa situação, este quadro? Às vezes nós com 20, com 30, com 40 anos, e é estranho o que a idade de 40 anos faz conosco, o quanto essa idade nos desfalece, o quanto a humanidade começa a sobrecarregar ainda mais este peso, esse fardo desses 40 anos, e quanto mais nós andamos, maior é o peso. A esperança vai terminando a cada dia. É um momento de reflexão. Eu passei por este momento. Aliás, às vezes eu ainda estou neste momento. Poxa, eu já estou com 46 para 47 anos. Se com 30, se com 20 eu fiz tão pouca coisa, que eu tinha força e saúde para trabalhar, o que eu posso fazer daqui para frente? E aí, quando eu olho para a história deste homem com 85 anos, que pelo simples fato, a coisa mais simples e mais natural possível para um homem de Deus, que é uma promessa, ele estava debaixo de promessa. Isso é o mais simples para cada um de nós que estamos aqui nesta noite ouvindo esta palavra. Todos nós temos uma promessa. Aonde estivermos, por onde caminharmos, Deus estará conosco para entregar ou para garantir a nossa vitória. E não importa o tamanho da cidade, como ela é fortificada, o grande exército que habita nela, não importa se sejam gigantes ou não. O que Caleb tenta demonstrar é que maior é o Deus dele, é o Deus a qual fizera sinais e prodígios no passado, e continuaria fazendo até cumprir a promessa. Irmãos, se tem algo que eu tenho aprendido com Deus ou na obra de Deus, é que Deus não deixa nada para trás. Deus não deve nada para ninguém. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Até nesse momento, à frente ao Rio Jordão, quando Moisés estava conversando com Deus, ou Deus conversando com Moisés, dizendo: olha, não dá, esse povo me rejeita, eu vou separar você para fazer uma grande nação. Moisés chama Deus e diz: mas o que vão dizer? O que o povo vai dizer ao seu respeito? Vão dizer que o Senhor não foi capaz de cumprir a promessa de entregar a terra para este povo. E Deus disse: então não vou destruir, eu fiz uma promessa, eu dei a minha palavra e eu tenho que cumprir a minha palavra. Infelizmente, a circunstância os leva novamente
para o deserto. Mas chegou o tempo de cumprir a promessa de Calebe. Mas tinha que lutar, tinha que subir o monte e guerrear. Quantos anos você tem? Vamos voltar na raiz. Qual foi o dia da promessa? Você já parou para pensar se a promessa é ruim ou boa? Talvez você nunca ouviu Deus falando algo, alguma promessa para você. Então eu já vou lançar uma sobre a tua vida. Jesus vai voltar para te buscar. É uma promessa de Deus, que um dia Ele voltará para buscar os teus filhos, para buscar a igreja do Senhor. E essa é a maior promessa que Deus pode ter feito para alguém, e principalmente alguém como nós, pecadores. Porque para Josué e para Calebe e para os demais hebreus, a promessa era terrena, para nós é espiritual, é celestial. Para eles ainda continuariam ter que lutar, quando entrasse na terra, lá haverá um lugar de descanso. Então, pautando esse pensamento, você acha que a promessa é ruim ou é boa? Viver com Deus uma eternidade no lugar onde não há choro nem ranger de dente, não haverá enfermidade, muito menos morte. A promessa é boa ou é ruim? Você que às vezes pensa em desistir, você que pensa em desistir da própria vida, e Deus está te dando uma vida eterna onde haverá apenas paz ao lado dele. A promessa é boa ou é ruim? A você que muitas vezes está vendo o lado obscuro, ou o lado ruim da coisa, pastor, mas tem que lutar. A promessa de Deus engloba que Deus morreria por você, morreria no seu lugar. Aquilo que você não poderia suportar, Ele suportou por você. E mesmo você ou nós não merecendo, a promessa é boa ou é ruim? Ele cumpriu ou não cumpriu? Ele morreu ou não morreu? Ele ressuscitou ou não ressuscitou? A promessa da vinda do Messias cumpriu-se. A promessa é boa, é favorável. Você já parou para pensar, você pendurado no madeiro? Talvez não seria esse o castigo para você devido à ira de Deus, mas quando a mão de Deus começa a se apesar, ou quando vier pesar sobre a humanidade, e aonde não haverá mais como fugir disto. Você já parou para imaginar quanta dor sofrerá? A Bíblia diz que quando a ira de Deus se espalhar sobre o pecador, sobre o pecado, sobre a causa do pecado, será dias de ai, momentos difíceis, momentos intermináveis. Então a promessa para você de te livrar dessa vida de sofrimento, de dor, a promessa é boa ou é ruim? E como eu disse, talvez você ainda está nesse campo pessimista, pastor, tem que lutar, mas Deus não está lutando por você, não está lutando ao teu lado. Vocês acham que, em sã consciência, vocês acham que os hebreus seriam capazes realmente de destruir ou vencer alguém, se Deus não fosse com eles? Basta você olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, logo após os hebreus terem conquistado Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade preparada, o povo destruiu tudo aquilo. O povo pisou, queimou, não sobrou nada. E de repente, é como você que conhece Três Lagoas, a nós que conhecemos Três Lagoas, os inimigos viessem e destruíssem uma cidade desse tamanho. E a quem conhece Três Lagoas sabe que ao nosso derredor, aqui em volta, em torno, tem o distrito de Arapuá. Então vieram e puseram fogo em toda a cidade, destruiu todo o exército da cidade. E agora vai até Arapuá. Vai ser fácil. Se nós conseguimos acabar com Jericó, Ai vai cair muito fácil. Seria até melhor que Ai nem experimentasse lutar. Não vamos nem mandar um exército forte.
2, 3 mil homens será o suficiente para destruir a cidade. Mas infelizmente, quando eles vão, Deus já não vai mais com eles. Quando eles enfrentam o povoado de Ai, Deus já não está mais com eles devido ao pecado. E eles fogem envergonhados da presença dos soldados, dos guerreiros da cidade. É uma história muito triste. Mas o que eu quero passar nessa história é que enquanto Deus estiver conosco, não importa o tamanho do exército do inimigo, não importa a fortaleza que ele vive, não importa o quanto ele se levante, a vitória é certa. A vitória com Deus é certa. Mas a partir do momento que nós nos permitimos vivermos no pecado novamente, duvidando de Deus, rejeitando o nosso chamado, ignorando a promessa a qual Deus fizera, nós corremos o grande risco de não perdermos pequenas batalhas, como o povo hebreu perdeu em Ai, mas perder a nossa salvação, perder a nossa vida eterna. Então a promessa, se você não refletiu ainda, reflita, porque particularmente eu acho ela muito boa. Morar lá na Santa Cidade, na Nova Jerusalém, eu acredito que é o lugar mais lindo que o universo. E olha que eu já contemplei grandes paisagens, já vi coisas belas. E o que está reservado para o povo que acredita em Deus e que particularmente persevera, será um lugar muito melhor do que qualquer paisagem, do que qualquer lugar que o homem possa ter estado até hoje. Este lugar que Deus reservou para mim e para você, este lugar de glória. Mas lembra do título da mensagem desta noite? Promessa só se cumpre na vida de quem persevera. É simples assim. Promessa só se cumpre. E por isso que Caleb disse: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Que a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, quando vier a luta, quando vier a dificuldade, quando vier o levante, ainda que seja em busca da promessa, ainda que seja por questões da promessa, persevere, tenha de bom ânimo, se esforce, e assim como Deus fala para Josué, se esforce e tenha bom ânimo, e medita neste livro da lei dia e noite, para que você possa vencer, para que você possa ter vida, para que você possa ter força. Não há vitória se não perseverar. Enquanto você viver nesse campo da incredulidade, mas será? Por que duvidas tanto? Por que se deixa levar pela dúvida? Por que nós não acreditamos? Por que você não acredita nessa mensagem? Por que não perseverar? Por que deixar derreter o seu coração diante da promessa de Deus? É porque essa vida é boa? É porque o que o mundo está te oferecendo aos teus olhos é bom? Ou é porque a luta você não está aguentando? A promessa é boa, o caminho sim não é tão bom, mas ao cumprimento dessa promessa você vai ver que valeu a pena. Dizer não, rejeitar, abandonar o seu velho eu, a velha criatura, esquecer um pouco as dificuldades
tirar um pouco as desculpas e conversar com Deus e dizer para Deus: Deus, eu não sei como, mas eu quero. Eu já não tenho forças, mas o Senhor é minha força. Eu já me perdi pelo caminho, mas o Senhor pode iluminá-lo nesta noite. Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Depois de 45 anos, veio a hora de tomar posse da bênção. Depois de 45 anos, de frente ao monte, eu creio que Caleb sorriu. Os inimigos ainda estavam lá, mas no coração dele ele dizia: vai ser fácil, porque Deus está comigo. Eu vou vencer, porque Deus é a minha força, o meu sustento, o meu amparo. Eu sei que eu posso, porque a minha força vem do Senhor. Persevere em seguir a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus, nós não queremos ter esse espírito pequeno, Senhor. Esse espírito, Senhor, que olha apenas as dificuldades, encara e vê apenas os problemas. Esse espírito pessimista, que nos coloca para baixo, que nos desanima, que quando a enfermidade vem, nós dissemos: isto deve ser assim mesmo. Deus, nós não queremos esse espírito de covarde, que prefere se trancar e se esconder do que sair para enfrentar as batalhas. Deus, nós não queremos fechar os olhos para as lutas, porque sabemos que a promessa, Senhor, só se cumprirá se lutarmos. Nada neste mundo vem de mão beijada. Pai, estamos aqui porque precisamos de Ti, Senhor. Meu Deus, eu não sei como este homem suportou esperar 45 anos para estar à porta da sua bênção. Eu não sei se suportaríamos ou se teríamos tanta paciência em esperar, mas nos ensina a viver um dia após o outro, um instante de cada vez, com a certeza que a promessa, o cumprimento da promessa já está para ser realizada, não tendo um falso otimismo, mas uma certeza que nós denominamos fé, uma fé no Senhor, uma fé em acreditar que quando voltarmos para o nosso lar já está abençoado, que tudo aquilo que havia de errado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fora desfeito, que toda artimanha, que todo levante do inimigo, para a honra e para a glória do Teu nome, caiu por terra. Deus, que as dores que nos incomodavam, em nome de Jesus, deixarão de existir. Todas as enfermidades, todas as infecções, Pai, porque
precisamos desse instante e precisamos estar forte nesses instantes para vencermos esta batalha. Senhor, precisamos de saúde, precisamos de sabedoria para desembainhar a espada, para manusear a espada, para entender a força desta espada que é a tua palavra. Deus, a única certeza que ainda temos é que há uma promessa sobre cada um de nós, e entendemos que o Senhor é capaz de cumprir a cada uma delas. Seja a força deste povo, Senhor, seja o ânimo, seja o Senhor a encorajar a tua igreja. Pai, ainda que a promessa aos olhos de algumas pessoas é tardia, ainda que algumas pessoas, meu Deus, sejam inconstantes, não conseguem firmar os teus passos e esperar com paciência a promessa se cumprir, mas que em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todas as vezes que vier estes pensamentos, Pai, manifesta a tua glória, manifesta a tua presença, Senhor, de uma maneira tremenda e maravilhosa, até que tudo dentro de nós diga: eu creio, eu acredito. Meu Deus, é o que eu vim dizer a Ti nesta noite. Eu acredito em Tua palavra. Eu creio que existe uma promessa para cada um, como indivíduo e como a igreja do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dai-nos paciência e sabedoria para esperar a promessa cumprir. Dai-nos força e condições para que essa promessa se cumpra. Renova a força, Pai, daquele que está fraco, o ânimo daquele que está cansado, o vigor, Senhor, daquele que está avançado em idade. Meu Deus, para que nós possamos, assim como Caleb, te dar orgulho, para que nós, assim como Caleb, meu Deus, possa mostrar para as pessoas à nossa volta que vale a pena esperar, vale a pena perseverar, porque a promessa em nome de Jesus Cristo está prestes a ser cumprida. Meu Deus, eu sei que eu verei o meu Redentor, assim como eu verei a minha casa, o meu lar abençoado, a minha família, em nome de Jesus Cristo, nas tuas mãos, guardada e protegida. Oh Espírito Santo, trabalhe neste lugar, neste corpo, nesta vida. Coopera com este ser, em nome de Jesus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo,
e as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Quando não temos força, nós temos alguém para nos ajudar a perseverar, para nos auxiliar, para nos dar força. Clame a Ele nesta noite, peça ajuda a Ele, mas não desista. Aleluias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluias, glória a Deus. Você que pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Aleluias. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. No verso 12 do capítulo 14, irmãos, diz assim: Agora, pois, diz Calebe, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estavam ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Calebe aprendeu a confiar em Deus. Passou-se o tempo, mas o vigor dele, a vontade dele, depois de 45 anos, ainda era o mesmo. A disposição de lutar. Não era 45 de idade, era 45 depois da promessa, ou depois de ver a promessa. Eram 85 anos de idade esse homem tinha. Não era diferente de mim, nem de você. Não temos por que questionar ou duvidar de Deus. Não temos por que colocarmos desculpas, porque grandes lutas temos que travar. Grandes serão os nossos inimigos, os nossos adversários. Não precisamos disso. Tudo que precisamos é confiar
no Deus grande e poderoso que servimos, porque Deus é com ele, ou foi com ele, assim como será com todos nós. Amém? Eu me despeço dos nossos irmãos internautas, que Deus possa vos abençoar esta semana que está se iniciando, seja uma semana produtiva, de grandes conquistas, em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe, você e a sua casa. Amém?